Dólar alto, carne alta e a esquerda lacração descendo quase ao mesmo nível dos bolsominions no debate político aí, pipocando meme na internet de que na época de Lula era carne, agora é ovo. A galera não sabe nem o que tá falando. Então a perspectiva desse vídeo é explicar um pouco por que falar do dólar nesse momento e falar do preço da carne nesse momento é se rebaixar ao nível dos bolsominions. A principal causa da elevação do preço do dólar, que tem batido recorde atrás de recorde aí, chegou a um pico de 4,26, acho que não passou disso. Chegou a esse pico. A principal causa dessa elevação é a queda na taxa básica de juros no Brasil, que alcançou aí um recorde histórico de baixa, né? Tanto a taxa nominal quanto a taxa real. A taxa real de juros é o juros nominal menos inflação. Enfim, por que a queda na taxa de juros provoca fuga de dólares e o encarecimento do dólar? Porque cerca de 20% mais ou menos dos títulos da dívida pública brasileira estão nas mãos de estrangeiros. Então a entrada e a saída de dólares depende muito da negociação desses títulos. Existe uma relação entre risco e juros. Quanto maior o risco, maior precisa ser os juros para remunerar esses títulos e compensar esse risco mais elevado. Quanto menor o risco, né, desse título, menor pode ser os juros, porque justamente o risco é baixo. Como o Brasil não é uma praça tão valorizada assim a nível de risco, de crédito, né, risco nesses créditos, nesses títulos que são emitidos pelo governo da dívida pública, quando os juros caem, os investidores analisam e olha, para esses juros aqui, eu prefiro aplicar meu dinheiro numa praça que tem um risco mais baixo e um juros igual ou próximo do brasileiro. Aí começa a tirar dinheiro do Brasil e levar para outros países. Aí isso provoca fuga de dólares e o dólar fica mais caro. Então é uma espécie de efeito colateral da queda na taxa de juros. Existe uma operação chamada carry trade, inclusive, que é você pegar empréstimo em países que têm juros muito baixos e aplicar esse dinheiro em países que têm juros mais elevados, né? A galera pega empréstimo lá no Japão, que tem juros próximos de zero, e vem aplicar aqui no Brasil. E com essa queda na taxa de juros, a galera está tirando do Brasil e colocando em outros lugares. Enfim, mas a esquerda não defendia a queda na taxa de juros? Quer dizer, a esquerda não defende a queda na taxa de juros? E por que está criticando a elevação do preço do dólar, que é provocado principalmente por essa queda na taxa de juros? A questão é que a galera simplesmente não sabe o que está falando e sai tweetando, sai postando um monte de meme sem saber o que está criticando, sem saber o que está falando, se igualando aos bolsominions. E em relação à carne, é uma consequência. Se o dólar está muito elevado, isso estimula exportações, né? Porque o Brasil não exporta em reais, exporta em dólar. Então, o dólar mais elevado estimula exportações. Aí o que está acontecendo é que o produtor brasileiro está preferindo vender lá fora do que vender aqui dentro. Está faltando carne no Brasil e o preço sobe. Então a causa principal disso tudo é a queda na taxa de juros. Claro, o governo não baixou a taxa de juros porque é bonzinho ou porque é uma política, está desenvolvendo uma política de esquerda, não. O governo baixou a taxa de juros, quer dizer, o Banco Central, né, baixou a taxa de juros por conta da crise, né, não tem demanda, a inflação está baixa porque ninguém está comprando, houve a oportunidade de baixar esses juros. A questão é que a esquerda sempre defendeu a queda na taxa de juros, essa é uma das pautas principais, inclusive, do PSOL. Então, pelo amor de Deus, se você não entende economia, fica calado, para você não falar besteira e acabar dando pedra pro Bolsonaro jogar em você depois. O governo Bolsonaro é um desastre total. Montou aí uma equipe que é, sem dúvida, a pior equipe da história da nossa república, pelo menos da nossa república recente. E aí você vai ficar pegando o preço da carne, o preço do dólar que fica oscilando direto para poder ficar falando mal do governo. Tenha santa paciência. Vai falar da questão ambiental, que é um desastre, que é uma discussão muito mais profunda e que tem efeitos de longo prazo e que o governo é realmente péssimo nessa área. Vamos falar de direitos humanos. Tem tanta coisa para falar desse governo, da incompetência de todos os ministros de Bolsonaro. Então, assim, não faça parte da turma da esquerda lacração. Tem um monte de gente, inclusive inteligente, se comportando do mesmo jeito que se comporta a esquerda lacração. Isso é muito ruim para a esquerda, beleza? Enfim, compartilha esse vídeo. Se você gostou, dê um joinha.
Inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.